Meu pai sempre foi um herói para mim. Até o dia em que, escondido na escada, ouvi a voz embargada dele confessando para um amigo: "O Rafael é um bom filho, de verdade, mas o Léo, aquele sim, é a versão do filho que eu sempre sonhei ter. Com ele, eu me enxergo." Naqueles 10 segundos, o mundo de um filho que só queria ser amado desabou em silêncio. Existe um tipo de machucado que não sangra, não incha, não aparece no raio-x. Ele se forma no exato momento em que você descobre que, para a pessoa que você mais admira no mundo, você é apenas a segunda opção. A medalha de prata. O bom, mas... E o pior, você tem que engolir esse veneno sozinho, fingir que não sabe, porque a pessoa que te deu o golpe nem imagina que você estava ouvindo. Essa é a história do dia em que parei de ser filho do meu pai e virei só um inquilino do nosso sobrenome. Me chamo Rafael. Rafael Costa Silva. Meu pai se chama Eduardo, mas todo mundo chama de seu Edu. Brasileiro que chegou em Boston com uma mala, um sonho e os braços fortes de quem não tem medo de trabalhar. Ele construiu uma pequena empreiteira de sucesso, a Silva Sons Construction. O Sons no nome era a promessa. A promessa para mim, o filho mais velho, e pro meu irmão caçula, o Mateus. Só que o Mateus morreu num acidente de carro quando eu tinha 10 anos e ele, 7. O sonso ficou no singular. E o peso da expectativa que era dividida entre dois caiu todo sobre mim. Desde então, meu pai tentou ser dois pais em um. Rígido, porque a vida é dura. Exigente, porque um homem precisa ser forte. Distante, porque mostrar fraqueza era um luxo que um imigrante em construção não podia ter. Eu entendia. Pelo menos, eu tentava entender. Eu me matava nos estudos para trazer boas notas, pegava no pesado nos fins de semana na obra com ele, aprendia a consertar tudo em casa. Tudo para ouvir um tá bom seco, ou um aceno de cabeça. O sorriso largo, o abraço apertado, o de estou orgulhoso, esses ficaram enterrados com o Mateus, eu achava. Até que apareceu o Léo. Léo era filho do Marco, o sócio e melhor amigo do meu pai desde os tempos do Brasil. Eles vieram juntos, sofreram juntos, construíram juntos. O Marco era solteirão, o Léo era a razão da vida dele. E o Léo era tudo que eu não era. Onde eu era contido, ele era expansivo. Onde eu era metódico e bom em exatas, ele era artista, tocava guitarra, escrevia poesia. Onde eu tentava me encaixar no molde do filho do seu Edu, o Léo desafiava, questionava, vivia. E meu pai adorava isso. Nas churrascos de domingo, era sempre o Léo isso, o Léo aquilo. Olha a música que o Léo compôs, Edu, um talento, o Marco dizia, e meu pai ouvia com um brilho nos olhos que eu não via há anos. Esse moleque tem visão de mundo, vai longe, meu pai comentava quando o Léo falava de viajar, de arte, de coisas que meu pai chamava de frescura quando vinham de mim. Eu justificava. É o filho do amigo, pensava. Ele é convidado, tem que ser tratado bem. Meu pai é duro comigo porque me vê como sucessor, é treinamento. A mente de um filho que busca aprovação é mestre em criar desculpas. O estupim foi um sábado. Eu tinha 22 anos, recém-formado em engenharia civil, trabalhando integralmente na empresa. Meu pai e o Marco estavam no escritório caseiro dele, no porão, revisando um orçamento para uma reforma gigante. Eu tinha ido buscar uma caixa de ferramentas que ficava na escada que levava ao porão. A porta do escritório estava entreaberta. Estava quase pegando a caixa quando ouvi meu nome. Parei. O Rafael tá indo bem no projeto do condomínio, era a voz do Marco. Cê deve tá orgulhoso, Edu. O moleque segurou as pontas. Meu pai deu um suspiro. Aquele suspiro longo, de cansaço, que eu conhecia bem. Tá indo, sim. É esforçado. Responsável. Uma pausa. O coração começou a bater mais forte no meu peito. Era o elogio? O reconhecimento? Mas, Marco, a voz do meu pai baixou, ficou grave, cheia de uma emoção crua que me era estranha. Falar a verdade entre a gente? O Rafael é um bom filho, de verdade. Não me dá trabalho, é correto, tá seguindo o caminho.
Mas... O "mas" caiu no meu estômago como um bloco de concreto. Mas o Léo, aquele sim, aquele é a versão do filho que eu sempre sonhei ter, sabe? Aquele espírito livre, a coragem de ser diferente. Com ele, eu converso e me enxergo quando era mais novo, cheio de ideias malucas. O Rafael é a minha parte chata, a parte que tem que pagar boleto. É um bom filho, mas o Léo é o filho que eu gostaria de ter tido. O mundo desabou em câmera lenta. A caixa de ferramentas ficou pesada demais. Eu não senti as pernas. A voz do Marco dizendo algo como para com isso, Edu, cada um é cada um. Sumiu em um zumbido. Um bom filho, mas... a versão que eu sempre sonhei. Com ele, eu me enxergo. Cada palavra era um prego no caixão da minha ideia de pai e filho. Não era uma questão de ele ser rígido. Não era treinamento. Era desapontamento puro e simples. Eu era a obrigação. O Léo era o sonho. Eu era a conta a pagar. Ele, a alegria. Uma onda de calor, seguida de um frio glacial, tomou conta de mim. A humilhação veio primeiro. Eu, de pé naquela escada escura, ouvindo a minha mediocridade ser anunciada. Depois, uma raiva surda, profunda, contra ele, contra o Léo, contra o Marco, contra o mundo. E por fim, uma tristeza tão vasta e vazia que quase me fez desabar ali mesmo. Me afastei em silêncio, sem a caixa de ferramentas. Subi os degraus devagar, como se estivesse saindo de um funeral. O meu próprio. Meu pai veio jantar como se nada tivesse acontecido. A máscara de sempre, sério, perguntando sobre o trabalho, comentando sobre o futebol. Eu olhava para ele e não via mais meu herói. Via um homem que estava cumprindo tabela comigo. Via um chefe tolerante com um funcionário mediano. O respeito foi corroído pela pena. O amor virou uma ferida aberta e envergonhada. Tudo bem, Rafa? Você tá quieto? Ele perguntou, cortando o bife. Eu olhei nos olhos dele. Procurei algum sinal do arrependimento que ele tinha mostrado naquela conversa privada. Nada. Apenas a habitual impaciência por eu não estar sendo comunicativo. Tudo, pai. Só cansado do trabalho, eu menti, a voz soando oca até para mim. Tem que ter gás, filho. O mundo não para, ele disse, e voltou a comer. O mundo não para. A ironia daquela frase me cortou por dentro. Para mim, naquela escada, o mundo tinha parado. E ele nem tinha percebido o terremoto. Naquela noite, deitado na cama, a cena se repetia em loop. A voz dele. As palavras. A expressão que eu imaginava em seu rosto. A partir daquele momento, algo fundamental quebrou. O fio que me ligava a ele, aquele fio invisível de necessidade de aprovação, de busca por um amor incondicional que eu achava que existia por trás da dureza, se rompeu. Eu não era o filho que ele queria. Ponto final. A pergunta era, o que eu faria com essa informação envenenada? Como eu seguiria vivendo na mesma casa, trabalhando na mesma empresa, olhando para o homem que me rejeitou sem nem saber que o fez? O Rafael que desceu na escada naquela tarde morreu. O que subiu era um estranho. E esse estranho teria que aprender a viver com um segredo que doía mais do que qualquer traição romântica. Era a traição do sangue, do dever não amoroso. E o pior, eu teria que ver o Léo no próximo churrasco, sorrindo, sendo o filho dos sonhos do meu pai, e engolir seco. Engolir a evidência viva de que eu nunca fui, e nunca seria, suficiente. Os dias que se seguiram foram de um teatro macabro. Eu me tornei um ator consumado. No trabalho, era o engenheiro dedicado. Em casa, o filho respeitoso. Mas tudo era automático, uma coreografia vazia. Eu olhava para as mãos do meu pai, calejadas, segurando uma planta baixa, e pensava, essas mãos me sustentaram, mas o coração que as comanda queria outro no meu lugar. A oportunidade de confronto veio rápido, e de uma forma que eu não esperava. Foi num almoço de domingo, na casa do Marco. O Léo estava lá, é claro. Tinha acabado de voltar de um mochilão pela Europa e estava cheio de histórias.
Meu pai, sentado à mesa, com um sorriso relaxado que raramente vi em casa, pendia em cada palavra dele. E aí, Léo? E depois dessa aventura toda? Vai se firmar em algo? Perguntou meu pai, num tom de curiosidade genuína, não de cobrança. Tô pensando em fazer um curso de fotografia em Nova York, seu Edu, o Léo respondeu, animado. Quero tentar a vida como fotógrafo de paisagem urbana. Minha reação interna foi um misto de desdém e inveja. Fotografia? Com o dinheiro do pai? Era o tipo de coisa que, se eu sugerisse, seria recebida com um silêncio pesado e um pensa no futuro, Rafael. Isso aí é hobby, não profissão de homem. Mas a resposta do meu pai para o Léo foi diferente. Nossa, que bacana! É um mercado difícil, mas com seu talento, você se destaca. O Marco tem que investir nisso, é seu futuro. Eu quase engasguei com o suco. O mesmo homem que me pressionou a fazer engenharia, a coisa certa, estava incentivando o Léo a seguir um sonho incerto. A diferença de tratamento era tão gritante que até o Marco pareceu um pouco desconfortável. Edu, a gente vê, balbuciou o Marco, dando uma olhada rápida para mim. O Léo, inocente de toda a atenção, virou-se para mim. E você, Rafa? Nunca pensou em sair da rotina, fazer algo diferente? Você é novo também. Todos os olhos se voltaram para mim. Senti o olhar do meu pai, agora carregado de uma expectativa diferente, a expectativa de que eu desse a resposta certa, a resposta adulta e responsável, que validasse o caminho que ele traçou para mim. Que confirmasse que eu era o filho chato, o filho da obrigação. Eu pus os talheres no prato devagar. Olhei primeiro para o Léo, depois para o meu pai. Um sorriso frio e controlado surgiu nos meus lábios. Ah, não, Léo. Minha praia é outra. Gosto da rotina, da segurança. De pagar as contas em dia, sabe? Minha voz tinha uma ponta de acidez que só eu e, talvez, meu pai, pudéssemos captar. Deixar os sonhos malucos e as viagens para quem tem talento e espírito livre. Eu sou mais a parte chata mesmo, a que segura as pontas. A sala ficou em silêncio. O Léo pareceu confuso. O Marco franziu a testa. Meu pai ficou imóvel, olhando fixamente para mim. Havia um reconhecimento alarmado em seus olhos. Ele ouviu o eco? Ele percebeu que eu tinha roubado as palavras da boca dele? Por um segundo, pareceu que sim. Pareceu que a máscara dele também rachou, revelando um vislumbre de pânico. Rafael, ele começou, a voz um pouco rouca. Tá tudo bem, pai, eu interrompi, levantando-me. Falando em contas, lembrei que tenho uma planilha de custos para fechar amanhã cedo. Melhor ir dar uma olhada. Obrigado pelo almoço, tio Marco. Léo, boa sorte com as fotos. Saí da mesa sob um silêncio constrangedor. Não era um escândalo, era algo pior, um desconforto profundo, a sensação de que algo invisível havia sido quebrado na frente de todos. Na semana seguinte, meu pai tentou se aproximar. Foi estranho. Ele sugeriu irmos a um jogo de beisebol, coisa que não fazíamos há anos. Perguntou sobre meus planos, se eu estava realmente feliz na empresa. Era como se, finalmente, ele estivesse vendo o filho de carne e osso à sua frente, e não a sombra do que ele queria que eu fosse. Mas era tarde demais. Cada tentativa dele parecia falsa, motivada pela culpa, não pelo amor genuíno. Eu respondia com polidez fria, profissional. O ponto de virada final foi 2 meses depois. O Léo realmente se mudou para Nova York. Na véspera, meu pai e o Marco foram a um bar. Meu pai voltou bêbado, coisa raríssima. Eu estava na sala vendo TV quando ele entrou, cambaleando. Ele parou na minha frente, o rosto marcado por uma tristeza bêbada e profunda. Rafael, ele choramingou. Você é meu filho. Meu sangue. Eu continuei olhando para a TV, meu coração era um bloco de gelo. Eu sei, pai. É que a vida, filho, a vida prega peças. A gente fica velho, vê as escolhas. Ele balançou, se apoiou no sofá.
O Léo me lembra do que eu queria ser. Mas você é o que eu tive que ser. Entende? Você é a minha realidade. E a realidade dói. Aquilo foi a confissão bêbada que eu não precisava ouvir. Era a versão sem filtro do que eu já sabia. Em vez de raiva, senti um cansaço infinito. Ele não estava se desculpando por me magoar. Estava se lamentando por eu não ser uma fantasia. Vai dormir, pai, eu disse, sem olhar para ele. Amanhã você tem reunião cedo. Ele ficou ali parado por um tempo, como se esperasse algo. Um perdão, um abraço, um sinal de que o filho chato ainda estava ali para ele. Eu não dei. Ele virou e foi, arrastando os pés, para o quarto. Na manhã seguinte, ele acordou com ressaca e vergonha. Não mencionou a noite anterior. E eu não mencionei a tarde na escada. Nosso pacto de silêncio estava completo. Um ano depois daquele dia na escada, consegui uma oferta de trabalho em outra cidade, em Seattle. Uma empresa rival, oferecendo um salário 30% maior e uma posição de liderança. Era minha saída. Minha independência. Quando contei ao meu pai, no escritório da empresa que ainda se chamava Silvissons, ele ficou pálido. Pela primeira vez, vi medo genuíno no rosto dele. Não o medo de perder um filho, mas o medo de perder o esteio, a parte chata que segurava o negócio. Mas, e a empresa? E o seu legado aqui? Ele perguntou, a voz trêmula. O legado é seu, pai, eu respondi, calmamente. O Sons sempre foi mais uma homenagem do que uma realidade. Você vai se virar bem. Ou, sempre pode chamar o Léo para dar uns palpites criativos, quando ele voltar de Nova York. O golpe foi baixo. Foi cruel. E pela primeira vez, me senti no controle. Vi o estrago que minhas palavras fizeram. Ele entendeu, ali, que eu sabia. Que eu tinha ouvido. Que aquela distância toda não era fase de jovem adulto, era consequência. Ele não teve coragem de perguntar. Só assentiu, com os olhos úmidos, e virou-se para olhar pela janela, para o canteiro de obras que era a vida dele. Vai fazer o que é melhor para você, então, ele disse, a voz sumindo. E eu fui. Mudei-me para Seattle. A relação agora é cordial, mais distante. Telefonemas curtos no domingo, e-mails sobre assuntos familiares. Ele pergunta da minha vida com um interesse forçado, eu pergunto da empresa com uma frieza profissional. A ferida nunca sarou. Só criou uma casca grossa. Eu não o odeio. Mas o amor filial, aquele amor cego e devoto, morreu naquela escada. O que restou foi a compreensão de que algumas pessoas, mesmo sendo pai e filho, nunca vão se encaixar nos sonhos um do outro. E, às vezes, o maior ato de amor que um filho pode fazer é sair de cena, liberando o pai para continuar admirando, de longe, o filho dos seus sonhos, enquanto eu, o filho da realidade, construo meus próprios sonhos longe do seu olhar comparativo.